e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, nós pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Sim, nessas chagas purezas para o maior pecador, pois bem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um monte sobre as águas, como abrigo no deserto.
usa-me, um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus, que está no céu, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concedeste em estar na Tua presença, Senhor. Vem ser com a escola bíblica desta manhã, que possamos estar aqui com o único intuito de aprender mais sobre Tua palavra, sobre Teus ensinamentos. Vem nos abençoar, abençoar os que não puderam vir, os que estão em suas casas, que o Senhor se faça presente na vida de cada um. Dá uma ótima programação, isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. E me convidavam para um hino entoar, e eu, muito cansado, continuava a dormir. Mas o chamado eu não pude resistir. Louvarei a Jesus pelo que Ele fez naquela rude cruz. Louvarei ao Senhor e para sempre eu darei o meu louvor. Aquelas lindas tardes, o sol a se pôr, os pássaros novamente me convidavam pro louvor. Também os meus amigos me chamavam pra louvar, e eu intensamente começava a cantar. Louvarei a Jesus pelo que Ele fez naquela rude cruz. Louvarei ao Senhor, aleluia, e para sempre eu darei o meu louvor. Naquelas lindas noites, as estrelas a brilhar, a lua tão bela parecia anunciar, e mesmo no silêncio ouvi uma voz a cantar. Quando todos se adormiam, eram os anjos a louvar. Louvarei a Jesus pelo que Ele fez naquela rude cruz. Louvarei ao Senhor e para sempre eu darei o meu louvor.
seja louvado. Glória a Deus. Amém. E muitas vezes nós queremos, como às vezes liderança de igreja, até mesmo como membros de igreja, nós mesmos já queremos descartar algumas pessoas, nós já queremos tirar do nosso meio, do seio, porque nós de antemão já a julgamos como joio. E às vezes aquelas pessoas que nós consideramos como trigo, muitas vezes elas também têm aparência, elas são joio, mas têm aparência apenas de trigo. E como os dois elementos, né, que Cristo usou ali como base da agricultura, né, da cultura agrícola de Israel, são muito parecidos, né? Às vezes também na nossa igreja nós encontramos pessoas com aparência de cristão. Então, tem como, de fato, nós dizermos quem é trigo e quem é joio? Até porque tem alguns detalhes que realmente dá para a gente saber, ou deduzir, ou suspeitar. Mas mesmo assim, Cristo diz o quê? Deixe crescer junto. Isso não nos pertence. Porque fulano, ele não é para estar na igreja cantando, ele não é para estar orando. Tem gente que até não quer nem que as pessoas venham para a igreja, porque diz que está manchando o nome da igreja. E eu queria que você comentasse essa questão com base na leitura da parábola que nós fizemos hoje. É bem interessante. E você pode comentar pelos dois lados aí, né? Pelo lado daquele que nós não devemos se colocar no lugar de juiz, né? E como também não é um papel nosso. Porque eu não sei qual é aqui o parágrafo que fala, o versículo, que diz assim, que mesmo eles perceberam que tinha o trigo no meio que tinha o joio no meio do trigo, né? Mas o que Jesus disse, não. Porque se arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto. Então, muitas vezes dá para você perceber, mas será que por você não ser o juiz, você não ter a certeza que ele realmente é o joio, se você excluir aquela pessoa, você tanto pode estar excluindo um joio, como também você pode estar arrancando os dois juntos de uma vez só. Porque tem pessoas que não influenciam muito nas coisas da igreja, mas ela serve de exemplo para serve de, como é que eu posso dizer, aquela pessoa ela se sente influenciada e ir para a igreja porque aquela outra vai. Então, muitas vezes, aquela que é joio vai incentivada por aquela aquela que é trigo, vai incentivada por aquela que é joio. Então, você arrancar o joio, automaticamente você está arrancando o trigo junto. E às vezes ela pode ser decepcionada porque, mas rapaz, aquela pessoa era a minha referência na igreja, exatamente, né? E de repente ficar magoada em algum processo que acontece de disciplina na igreja, algo do tipo, e às vezes a pessoa mas rapaz, fulano atingiu a mim. Então deixa que Deus faça, né? Mais ou menos isso. E o interessante também aí que Deus, lógico, ele usa uma parábola, e nós podemos entender de uma forma, mas pode ter vários significados, né? Quando ele diz, deixa que os dois cresçam junto, porque só na vinda dele que ele vai separar, né? Nesse crescimento, a pessoa que é trigo, que é joio, ela pode se transformar no trigo. E se você arrancar antes, ela não vai ter essa oportunidade, né? Então Deus, ele foi um homem muito e é um cara inteligente. Ele automaticamente, não, então separa aí, ia ter muitos problemas, né? Ia ceifar muitas almas dessa forma. Muito bom esse comentário. E eu vou só dizer mais uma coisa aqui. Vocês não estavam na semana passada, né? No comentário da lição do semeador. Mas assim, na semana passada nós comentamos sobre a parábola. Não, acho que foi o dia que vocês estavam, não? Da semente a semente que vai crescendo e você não vai sabendo o processo. Você planta lá, vai dormir e o processo de germinação vai acontecendo. Você não pode ter ciência, conhecimento daquilo. E aqui diz também, há uma semelhança dessa parábola com a parábola do semeador. Até porque essa parábola é contada em Mateus logo após a parábola do semeador. E aqui fala muita questão de colheita, de semente, né? E se vocês observarem, enquanto tinha uma mensagem do reino que caía em boa terra, lá na parábola do semeador, aqui vem uma outra semente,
A semente do inimigo, que é a semente do joio. E o processo é muito parecido. Por quê? Porque aqui essa semente foi plantada enquanto eles dormiam. O inimigo fez isso. O inimigo plantou no momento em que todos estavam dormindo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Então também não dá nem para saber que hora o inimigo semeou o joio. Porque do mesmo jeito que você semeia e você descansa, você não tem ciência de como está sendo o processo de germinação, aqui também você não tem ciência de quando e como o inimigo semeou o joio. Você está dormindo também. E nesse sentido, as duas parábolas são bem parecidas. Concordam comigo? Interessante que eu vejo aqui também é que eu vou dar um exemplo aqui. Pronto, o trigo e o joio mesmo. No crescimento dos dois, vai nascendo junto os matinhos, né? Que a gente chama aqui capinar. E se você for campinar arrancando só o matinho, os dois vai crescer livre, né? O trigo e o joio que você não vai arrancar. E o interessante é que você, partindo para o lado da igreja, é da mesma forma. Só se a gente identificar, fulano de tal é o joio, e parar de fazer as coisas na igreja. Porque ali tem joio, eu não vou mais limpar aquela plantação. Porque nessa igreja tem joio, eu não vou mais fazer as coisas. Como é que ficaria? Você tocou num ponto interessante aí, porque eu estava associando a outra questão. Não sei se eu vou conseguir te responder logo, mas depois qualquer coisa você retoma a pergunta para mim. Mas assim, é muito bom, né? A gente viver num lugar, num espaço em que eu só me dou bem com todo mundo. Não é bom? Então, como o Naldinho disse, limpou o matinho, ou pensando na parábola aqui, tirou todo o joio, arrancou o joio, queimou, estamos livres. Mas sempre dentro da igreja, mesmo entre a liderança da igreja, meio de liderança, de líderes, há aqueles líderes realmente voltados, inclinados para a obra de Deus, mas aqueles líderes com interesse, pensando só no cargo, pensando só nas vantagens que aquele cargo lhe traz. E às vezes a gente tem vontade que esses não tivessem no nosso meio. Rapaz, esse cara só está atrapalhando, essa pessoa só está atrapalhando. E a gente já começa a dizer, se ele não tivesse nesse meio, nós teríamos uma paz. A igreja iria progredir, avançar melhor sem ele. Mas o que é que Jesus diz? O quê? Deixa crescer juntos. Não é interessante? E do mesmo jeito da igreja, olha, esse irmão, a gente já conviveu em muitas situações, né, Naldinho? De igreja que assim, se não fosse essa pessoa na igreja, a igreja seria diferente. Só arruma confusão. Toda semana na igreja, depois que essa pessoa entrou, por mim eu queria que saísse. Por nós arrancaríamos ele do nosso meio. Como diz a parábola. Mas Jesus diz o quê? Deixais crescer junto. Na igreja. Como é que é a irmã? Porque é uma pergunta mais particularizada. Na igreja, pelo sentimento da irmã, quando vê pessoas assim que só traz confusão, às vezes a irmã vê que às vezes em vez de estar ajudando no crescimento da igreja, está atrapalhando. Qual é o sentimento da irmã, como ser humano, que a irmã tem? Seja sincero. A irmã acha que, não, tá bom, eu vou relevar. Ou às vezes, na nossa humanidade, a gente tem vontade, não, queria tanto que essa pessoa não estivesse na igreja para não ter confusão. A irmã já pensou assim? Que já aconteceu comigo. Já, não vou negar, aconteceu comigo. Mas depois, eu digo, não, a gente não vai ser a mesma aquela pessoa, a gente tem que mudar, né? A minha opinião é essa. Verdade, irmã. E a gente tem vontade, muitas vezes, de arrancar o joio mesmo. É muito ruim você estar incomodado, você crescendo aqui o trigo e o joio ali lhe aperreando. Eu digo, olha, esse cara aqui não está ajudando em nada, não contribui em nada, ele não é alimento para nada, não tem função nenhuma, ele está só atrapalhando. Não é? Às vezes a gente tem esse pensamento. E aí é muito mais confortável crescer livrezinho, sem o mato,
Já imaginou aqui, pensando na nossa cultura agrícola daqui, um feijão, um milho crescendo, sufocado pelos espinhos, pelos carrapichos, que a gente chama aqui, né? A gente gostaria que crescer livre, né? Tranquilo, com paz. É igual também, muitas vezes, na nossa família. Toda família tem uma pessoa que, às vezes, nos tira o sono. E a gente queria, tá bem, não, essa pessoa não era nem para... Mas já tem um princípio que Jesus está nos ensinando, que é que a gente tem que conviver com todos e qualquer pessoa, em qualquer situação. Esse é um princípio do reino de Deus, ensinado aqui nessa parábola. Não é interessante? Valquécia, você viu a minha pergunta, a pergunta que eu fiz para a irmã, eu estendo também a você. Qual é o seu pensamento diante de situações... Porque a nossa igreja, ela é pequena, graças a Deus, né? Eu já vivi experiência. Está numa igreja pequena, a igreja começa a aumentar. Mas sempre chega aquele, só basta um. Porque Jesus também ensina outra parábola, né? Que um fermento ruim leveda toda a massa, né? Então, do mesmo jeito, um joio no meio do trigo já, ele muda muita coisa. E, graças a Deus, nós somos aqui uma boa convivência, uma boa comunidade, mas tem pessoas que começam, entram em igreja e começam a fazer uma confusão por tudo, porque já traz isso do mundo. Claro que Deus, nós vamos orar para que ele seja transformado. Mas você, como ser humano, do mesmo jeito que eu fiz a pergunta para a irmã, qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a vontade? Você acha que é fácil, é tranquilo levar de boa? Ou a nossa vontade mesmo era crescer livre, com paz, sem essas pessoas para nos incomodar? Na minha opinião, assim, do meu jeito que eu penso, não é fácil. Mas se como o joio cresce do lado do trigo e são diferentes, então a gente pode crescer do lado de uma pessoa que é briguenta e somos diferentes. Eu, na minha opinião, eu não debato, eu não entro em confusão de ninguém. Se uma pessoa chegar e ficar ali, não, esse... nem sei como é o nome daquilo ali. É para ser para cá e o outro, não, é para lá. Eu, na minha opinião, eu prefiro deixar... levar para o outro lado. Então, tem que deixar aí. Tá bom aí. Eu dou essa... como é que se diz? Esse espaço também. Para ela crescer do jeito dela e eu vou crescendo do meu jeito. Eu não... Fácil não é. Lógico que a pessoa diz, não. A vontade é dizer, não, sai daqui. Sai daqui que é melhor. Mas o joio e o trigo crescer do mesmo lado, sem interferir. Então, a gente tem essa capacidade de crescer do lado de uma pessoa assim. Eu acredito nessa ideia. Nesse ensinamento, nesse princípio de Jesus ensinado aqui na parábola, né? E, inclusive... Jesus está dizendo para nós, é isso, olha, você quer viver, tem muitos ensinamentos de Jesus, ama o inimigo, ore, né? Não julgue, e esse é um dos ensinamentos para nós, se queremos viver como cidadãos do reino de Deus aqui na terra. O princípio para nós é, deixa crescer junto, você tem que fazer isso, é mais um encargo do cristão. E aí, quando for na época da colheita, eu farei o processo, do mesmo jeito que na colheita do trigo e do joio, só depois da colheita que ele separava o joio e depois queimava, é assim que vai acontecer quando Jesus voltar, na volta dele. De certa forma, essa parábola acaba sendo também escatológica, um ensinamento escatológico. Ou seja, essa separação só vai acontecer no fim, quando Jesus voltar. Porque o trigo não deixou de ser trigo porque estava junto do joio. Verdade. Será que você tem medo? Às vezes você está querendo tirar o joio do seu meio, porque você está com medo de se corromper? Exatamente. Então, se você é trigo, seja trigo. Viva como trigo. Você não vai deixar de ser trigo, porque está no meio do joio. Exatamente. E você tem que ser a luz, porque o trigo, se você olhar bem direitinho, a coloração dele é mais branquinha do que o joio, né? Então, você que é trigo, tem que brilhar no meio do joio. De certa forma, muitas vezes a sua luz, o seu brilho, alcança também o joio, que muitas vezes a sua luz passa para ele e as pessoas não conseguem também diferenciar. Mas seja trigo, brilhe.
Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Santo e maravilhoso Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. O Senhor nos concede crianças aqui reunidas, os adolescentes e os adultos aqui que aqui vieram, Pai, que meditaram nessa palavra, que puderam se debruçar um pouco mais no estudo de Tua palavra essa manhã. Que os ensinamentos aqui expostos possam realmente nos ajudar, ó Deus, no crescimento, no avanço como pessoas individualmente, mas também no avanço da Tua obra, na pregação da Tua palavra, na semeadura de Tua semente, do reino, Senhor Deus. E que venha realmente essa palavra frutificar, prosperar na vida das pessoas, das famílias, dos familiares aqui presentes e representados. E também, Senhor Deus, na vida dessa cidade, na vida dessa comunidade, mas também na vida das pessoas que irão também nos assistir posteriormente pelas redes sociais. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Voa, 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 passarinho, cantando. Voa, voa, voa pelo céu. Voa, 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 passarinho, de volta pro seu ninho. Voa, 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 passarinho. Voa, voa, voa pelo céu. Não, Voa, 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 tá passarinho. muito baixo, quero ouvir a voz de vocês. De volta pro seu ninho. A liberdade é tudo que um passarinho quer. Voar bem ligeirinho e pousar onde quiser. Buscar seu alimento e o sustento para os seus. Pois é tão importante para Deus. Agora, de novo. Voa, 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 passarinho. Boa. Voa, voa, voa pelo céu. Voa, 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 passarinho. De volta. De volta pro seu ninho. Voa, 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 Quero passarinho. ouvir, crianças. Voa, voa, voa pelo céu. Voa, 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 passarinho. De volta pro seu ninho. Voa, 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 passarinho. Voa, voa, voa pelo céu. Voa, 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 passarinho. De volta. De volta pro seu ninho. De volta pro seu ninho. De volta pro seu ninho. Amém. A graça maravilhosa do Senhor Jesus,
o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus estejam sobre vós, hoje e para sempre. Todos digam amém. Um bom sábado na presença do Senhor. Fiquem todos na paz. Glória a Deus.